Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 8 de maio de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Você verá como o desespero do Kremlin está enfraquecendo a linha de frente. Para quê? Para priorizar o teatro político de Vladimir Putin com o desfile do que ele chama de Dia da Vitória, no dia 9, amanhã. Unidades de elite estão sendo retiradas do teatro de operações, onde são feitos os combates, para ensaiar na Praia Vermelha, quer dizer, eles já foram tirados já ontem e anteontem, estão em Moscou já hoje, deixando para trás soldados feridos e recrutas sem treinamento para enfrentar a fúria ucraniana. Enquanto Moscou se transforma em uma fortaleza sitiada, com atiradores de elite e metralhadoras em cada torre, a Ucrânia observa o colapso da logística russa em tempo real. Assista esse vídeo até o fim, muito interessante. Você vai entender a farsa do cessar-fogo russo e as ameaças contra Kiev, que escondem o medo profundo de um ditador isolado e um regime também isolado no teatro geopolítico mundial. A você que gosta da verdade e não é inscrito, peço que inscreva-se. Peço a todos que deixem seu like, compartilhem e comentem, deem sua opinião sobre esse recuo estratégico da Rússia. É um teatro político, na realidade, que está enfraquecendo a Rússia. Enfraquece, inclusive, dentro da própria Rússia, perante os poderosos, enfraquece o próprio ditador. Há um dia, da celebração de 9 de maio, o alto comando, 9 de maio, o alto comando russo tomou uma decisão que beira a insanidade militar para satisfazer o ego de Vladimir Putin. Relatos do movimento de partisãs, da resistência ucraniana, Atesh, que eles atuam em toda a Rússia, eles confirmam que unidades prontas para o combate estão sendo retiradas das linhas de frente para participar dos ensaios em Moscou. Soldados da 4ª Brigada Mecanizada Independente e do Regimento de Fuzileiros Motorizados número 103 foram deslocados do setor de Konstantinivka, por exemplo, para a retaguarda russa, lá em Moscou. Essa retirada estratégica de tropas de elite cria um vácuo perigoso nas posições ocupadas, menos qualificando agora e até militares feridos. A eficácia do exército russo no fronte está em queda livre, enquanto o comando tenta compensar a falta de qualidade com o recrutamento em massa de soldados sem nenhuma instrução, ou mínima, que não lhe dá nenhuma vantagem nas frentes de batalha. Essa tática desesperada tem levado a um aumento brutal nas linhas russas, gerando nas baixas russas, nas linhas russas, mas aumenta o número brutal de baixas, gerando confusão e descontentamento entre os oficiais que ainda restam na linha de frente. Tem muito pouco oficial também, porque muitos morreram e até alguns foram embora, e alguns foram presos, pela Ucrânia e estão esperando a guerra terminar para poderem ir embora para casa. Para o Kremlin, a exibição de poder na Praça Vermelha parece ter mais valor do que a vida de seus homens ou a manutenção das posições conquistadas. A Ucrânia, por outro lado, mantém sua pressão constante, aproveitando-se da fragilidade de um inimigo que prefere marchar no asfalto de Moscou do que lutar nas trincheiras. A superioridade ucraniana se manifesta na clareza dos objetivos, enquanto a Rússia se perde em símbolos de uma grandeza que ela já não possui mais. A Rússia está quebrada militarmente e economicamente. O recuo das tropas de elite para o desfile é a prova cabal de que a política interna russa está ditando erros fatais no campo de batalha. E Moscou é uma capital transformada em fortaleza sitiada. Por tudo isso, na realidade, os russos sitiaram a sua capital, com medo dos ucranianos. A imagem de que Moscou projeta para o mundo às vésperas do dia da vitória não é de triunfo, mas de um medo paralisante e segurança extrema.
A Praça Vermelha foi coberta com redes antidrones e o centro da capital russa está sendo descrito por testemunhas como um lugar morto e sombrio. Forças especiais equipadas com metralhadoras, rifles de precisão e dispositivos de mira térmica foram posicionados em cada torre no muro do Kremlin. Até mesmo a famosa Torre Spasskaya agora abriga soldados escondidos com armas automáticas, prontos para qualquer sinal de incursão ucraniana. Veículos blindados e SUVs com metralhadoras pesadas montadas nos tetos patrulham as ruas vazias, assemelhando-se a uma operação antiterrorista em grande escala. De fato, Putin está com muito medo. Não digo nada se não estiver usando fraldão. Está muito medo, né? Inclusive, ele tem medo de ser assassinado por drones ucranianos, eventualmente até na praça, né? Ali no Kremlin, na Praça Vermelha, e também ele tem medo, um outro medo maior que ele já manifestou para o seu círculo íntimo, de um golpe contra ele. Talvez o maior medo hoje seja esse, porque, como nós já vimos em outros vídeos, existe uma divisão, existe uma conspiração, e são grupos fortes que estão fazendo essa conspiração. Esse nível de mobilização defensiva nunca foi visto na história moderna da Rússia em tempos de paz, revelando a vulnerabilidade do regime. Mas agora não é um tempo de paz, é tempo de guerra, e ninguém nunca esperava que a Ucrânia fosse ficar tão forte a ponto de inúmeras vezes, incontáveis vezes, já ter atacado Moscou. O medo de um ataque massivo de drones ucranianos forçou o Kremlin a mobilizar defesas aéreas adicionais para proteger o perímetro da capital. A ironia, eu acho que é cortante, né? Enquanto celebram a vitória histórica sobre o nazismo, os russos modernos se escondem através de barricadas em sua própria capital. A Ucrânia conseguiu projetar poder a tal ponto que simples ensaio de um desfile exige que Moscou se transforme em uma zona de guerra, né? E isso a gente pode ver claramente a farsa do cessar-fogo e a chantagem de Putin, né? Em um movimento desesperado para ganhar tempo e evitar humilhações durante o feriado, Putin declarou um cessar-fogo unilateral para os dias 8 e 9. O Ministério da Defesa russo anunciou oficialmente a medida, esperando cinicamente que o lado ucraniano seguisse o exemplo para proteger o desfile. A Ucrânia não decretou cessar-fogo. Eu acho que talvez ela não vá atacar a Praça Vermelha, mas não vai fazer cessar-fogo e vai responder a todos os ataques russos nesses 2 dias. No entanto, a proposta veio acompanhada de uma ameaça terrorista direta, um ataque maciço de drones e mísseis contra o centro de Kiev, caso a retaguarda seja ignorada. Caso a trégua seja ignorada. Moscou alega ter capacidades que não usou por razões humanitárias, uma afirmação absurda diante de 2 anos de bombardeios contra civis e hospitais. O Kremlin eu acho que chegou a um ponto absurdo. Ele chegou a pedir que missões diplomáticas, ou seja, embaixadas, consulados de outros países, deixassem a Ucrânia, a capital ucraniana, tentando criar um clima de pânico internacional, um terrorismo. A Ucrânia não respondeu a essa chantagem barata, mantendo seu foco na libertação de territórios e na neutralização dos ativos militares da Rússia. A proposta de cessar-fogo é vista por analistas como uma tentativa de esconder a fragilidade da defesa aérea russa. Durante o desfile na Praça Vermelha, se os russos estivessem tão seguros de que sua operação militar especial, não precisariam implorar por tréguas ou ameaçar outros países para garantir um desfile, né? Chegando ao ponto de pedir que eles evacuassem o pessoal durante essas celebrações, quer dizer, nós vamos atacar a Ucrânia durante as celebrações. É um negócio que não tem nenhuma moral, né? É um negócio que não é sério, é um negócio de criminosos mesmo. A superioridade moral
da Ucrânia é evidente, ao ignorar as provocações de um ditador que usa mísseis como ferramenta de barganha política. O 9 de maio deixará de ser um dia de glória para se transformar num marco histórico de isolamento e da fraqueza de um império em decadência que, na realidade, desde as épocas soviéticas, eu qualifico como um pseudo-império. Em decadência do próprio ditador, do Kremlin, de todos aqueles que o apoiam, e ele levou um país inteiro a uma decadência. Para concluirmos a retirada de tropas de elite do fronte, na minha opinião, para marchar em Moscou e para ajudar na segurança, é o erro estratégico que a Ucrânia precisava para consolidar seus avanços. A transformação de Moscou em uma fortaleza sitiada prova que o medo mudou de lado e que o Kremlin já não se sente seguro na sua própria casa. A chantagem russa sobre o cessar-fogo não passará de mais uma página de hipocrisia em um conflito onde a Ucrânia detém a iniciativa e detém a verdade da narrativa. Enquanto os russos ensaiam passos de marcha, os ucranianos ensaiam a libertação total de seu povo, para sua soberania, 1 quilômetro de cada vez, mas estão fazendo isso. A vitória final não será decidida em desfiles coreografados por Putin, mas na determinação inabalável de quem luta pela sua própria terra. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com você, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com suas redes sociais, façam seus comentários. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.